Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Trazemos mensagens de fé, inspiração e encorajamento para que você conheça Deus, saiba quem Ele é e faz e humildemente procure ter um relacionamento simples, mais profundo com Ele. Estamos na série Os Atributos de Deus. Semana passada, no episódio 39, falamos sobre o Pai Eterno e seus filhos. Se você não assistiu, não deixe de assistir. Hoje encerraremos essa série no episódio 40, falando sobre o plano da salvação. Até agora não falamos sobre isso, porém, no episódio 14 nós trouxemos o atributo Salvador. Não deixe de assistir, pois ele tem a ver com o episódio de hoje. Então, bora lá. Naquele episódio, eu compartilhei que na anunciação do nascimento de Jesus em sonhos a José, o pai de Jesus, o anjo trouxe novas de alegria. Ele disse assim em Mateus capítulo 1, versos 21 em diante: Maria terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. O nome Jesus quer dizer Salvador. Ele salvaria o seu povo. Veja só que interessante. Deus se manifestou para salvar o seu povo dos seus pecados, não se manifestou para salvar o povo dos romanos, nem para salvar dos perigos, nem para salvar da morte. Por quê? Porque Deus sabe que o nosso arqui-inimigo é o pecado. Tiago 4, verso 7 diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vocês. O diabo pode ser resistido, enfrentado sempre em nome do Senhor Jesus. Devemos, no entanto, segundo 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 22, fugir do mal, fugir do pecado. Ora, que interessante, nós resistimos ao diabo que a gente acha que é muito pior, mas nós convivemos com o pecado que, na verdade, Deus entende que é muito pior do que o diabo. Veja que de lá diz assim: fujam, afastem-se de toda forma ou toda aparência do mal, do pecado. Então, Deus sabia o que estava dizendo pelo anjo para José, que a manifestação do Senhor Jesus Cristo seria para nos livrar do pecado original que nasce em cada um de nós. Reparem na palavra de Deus que os patriarcas, homens de Deus, venceram inimigos, conquistaram reinos, profetizaram e prevaleceram em situações tensas contra terríveis inimigos. No entanto, Abraão mentiu sobre Sara, Jacó enganou seu pai Isaac, Davi caiu em pecado com Batseba, Salomão teve lá suas 300 mulheres, 700 concubinas, e no final da vida, este que tinha recebido toda a sabedoria de Deus e sido visitado por ele 2 vezes, tornou-se infiel com os deuses das suas amantes, e assim por diante. Então a palavra de Deus está recheada do perigo que é o pecado. O que nós aprendemos com isso? Que o pecado é um embaraço mortal para nos privar da vida e salvação de Cristo. Veja o que diz Hebreus capítulo 12, verso 1. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Sim, queridos, é tempo de deixarmos todo o embaraço de nossa vida pregressa e as coisas que já não fazem mais sentido no contexto da maravilhosa salvação que Cristo nos oferece. Vou falar dela daqui a pouco. Paulo nos dá uma série de conselhos. Efésios capítulo 4, a partir do verso 17. Olha só que interessante como é prática a palavra de Deus nesta carta de Paulo escrita aos Efésios. Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis, pessoas que não conhecem a Deus. A mente deles está mergulhada na escuridão, diz Paulo. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram seus corações, tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas vocês não aprenderam assim de Cristo.
uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de toda a sua antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Veja que ele nos dá este conselho de deixarmos de lado, de nos livrarmos da natureza antiga que havia em nós. Mas como começar? Bom, vamos em frente. Deixem que o Espírito Santo renove os seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus é. Portanto, abandone a mentira, digam a verdade ao seu próximo, pois somos partes, todos nós, do mesmo corpo. Não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem-se antes do pôr do sol, antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as suas mãos para trabalhar com empenho e honestidade e assim ajudar generosamente os necessitados. Olha o que Paulo fala. Evitem o linguajar sujo e insultante. Quantos cristãos têm um linguajar tão sujo e tão inconveniente para aqueles que são de Deus? Que todas as suas palavras, diz Paulo, sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que os ouvirem, ou que as ouvirem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. E livre-se de toda amargura, de toda raiva, de toda ira, das palavras ásperas, da calúnia, de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos, tenham compaixão uns para com os outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Linda essa palavra, tão prática, mas a pergunta que todos fazem: como eu começo? Como eu saio do ponto A para o ponto B? Como eu saio da questão do pecado e vou para essa vida em Jesus, para esse plano que o Senhor Jesus Cristo tem para mim? Como me livrar daquilo que me embaraça? Como acessar o propósito de Deus para a minha vida? Queridos, durante as últimas 40 semanas, eu apresentei para vocês atributos diversos do Deus Todo-Poderoso. Sua grandeza, seu poder, seu amor, sua fidelidade, sua compaixão, seu perdão, sua provisão, sua realeza, sua paternidade, como Senhor único e absoluto de tudo e de todos em todas as eras. Este mesmo Deus, que vocês tiveram esse contato e que aprenderam tanto do Senhor, e se não assistiram, assistam essa série, porque ela tem muita riqueza. Este mesmo Deus maravilhoso quer salvar as nossas vidas dos nossos pecados. Este é o grande plano dele. E quando ele anunciou através do seu anjo para José, ele poderia ter dito: olha, eu vou levantar o meu filho para fazer isto, aquilo outro, mas ele disse: ele vai ser levantado para ser salvador dos pecados, salvar as pessoas dos pecados, da vida pecaminosa. Então veja a importância que esse Deus dá para tudo isso. Nós não conseguimos nos livrar do pecado. Aliás, todos nós somos pecadores, mesmo depois de conhecermos a Cristo. Porém, nós temos nele a promessa fiel de que se nós confessarmos os nossos pecados, formos a ele e humildemente arrependidos, querermos mudar de vida, bom, ele então nos perdoará. Mas ele nos ofereceu a sua salvação eterna por meio de Cristo. Cabe a cada um de nós agora atendermos ao seu chamado e sermos atraídos com cordas de amor para perto dele. Eu vou fazer uso, queridos, de algo que eu aprendi na minha adolescência. Ainda na adolescência eu tive acesso a um folhetinho chamado As 4 Leis Espirituais. Talvez você não conheça, mas foram muito úteis e muito divulgadas. Dizem que mais de 90 milhões de cópias foram distribuídas só aqui no Brasil. E eu distribuí muitos. E essas 4 leis espirituais falam do perfeito plano de salvação da parte de Deus para cada um de nós. E eu vou, então, discorrer essas 4 leis espirituais. A primeira, simples: Deus tem um plano, ele te ama e tem um plano para a sua vida. João 3,16.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Que mais? João 10:10. Eu vim para que vocês tenham uma vida e seja uma vida abundante. Primeira lei da parte do Senhor, das 4 leis espirituais. Deus nos ama e tem um plano para a nossa vida. Número 2. O homem é pecador e está separado de Deus. Por isso eu comecei falando sobre o pecado. Por isso não pode conhecer e nem experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Onde está escrito isso? Romanos capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo, por intermédio de Cristo, Jesus, nosso Senhor. Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, queridos, o homem foi criado para ter um relacionamento perfeito e próximo com Deus. Era assim lá no Éden. Mas por causa da sua desobediência e rebeldia, escolheu seguir o seu próprio caminho e este relacionamento se desfez para com ele, ou para com eles, Adão e Eva, e para conosco. Este estado de independência de Deus, caracterizado por uma atitude de rebeldia ou indiferença para com ele, para com Deus, evidencia o que a palavra de Deus chama de pecado. Pecado, então, é a rebeldia ou indiferença que um homem, uma mulher, pode ter em relação a Deus. Romanos capítulo 5, verso 12. Porque por um homem entrou o pecado no mundo, e por ele a morte, assim a morte passou para todos os homens, por isso que todos pecaram. Ou seja, todos nós estamos debaixo de uma maldição herdada desde Adão. Então, na nossa raiz, na nossa concepção, nós já nascemos com aquela inclinação pecaminosa. Há então, queridos, um abismo separando o Deus Santo do homem pecador. O homem até busca, através dos seus próprios esforços, ou de religiões, ou de boas obras, ou de filosofias, ou de honestidade, chegar até Deus, mas não consegue, porque Deus é santo e perfeito. O que Deus fez? Inverteu. Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, para ser, sim, a solução para este problema. Terceira lei espiritual. Jesus Cristo é a solução de Deus para o homem pecador. Ele morreu e, ao ressuscitar, venceu a morte que era nossa. Por meio dele, você pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Então, vou repetir. Número 1, Deus te ama, tem um plano para a sua vida. Certo? 2, o homem é pecador e por isso está separado de Deus. 3, Jesus Cristo é a solução, é o plano de Deus para que nós rompamos essa separação entre Deus e o homem. Textos, Romanos capítulo 5, verso 8. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, não foi através da nossa bondade ou boas obras ou o que seja. João 14,6, já falamos tanto sobre isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão através de mim. E a quarta lei, já que Deus nos ama e tem um plano, já que o pecado nos separa, já que Jesus Cristo é o caminho. 4, precisamos então nos arrepender da nossa incredulidade, da nossa rebeldia, de nossos corações. Pedimos perdão e recebemos a Cristo como Senhor e Salvador pela fé, convidando explicitamente para que entre em nossa vida. E assim, nascemos novamente e vamos viver uma vida de comunhão no amor de Jesus, amando-o acima de todas as coisas e sendo vidas a serviço do seu reino. Onde está escrito isso? Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um dom de Deus. Não vem de nenhuma obra para que ninguém se glorie. Onde mais? Onde está esse convite? Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta do seu coração, me convidar para entrar, eu entrarei em sua vida, em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo.
Diz a palavra de Deus que aquele que crer e confessar será salvo. Romanos capítulo 10. Se com a boca você confessar que Jesus Cristo é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você então será salvo. Salvo do quê? Dos seus pecados, salvo da sua vida pregressa, do seu embaraço. Porque com o coração se crê para a justiça, diz a palavra, e com a boca se confessa para a salvação. Sim, este é o plano de Deus. Que você saiba que Deus te ama, que você saiba que o pecado separa, que você saiba que Cristo é a solução. E 4, que você o convide para entrar na sua vida e humildemente se arrependa da sua vida pregressa e, invocando a Deus pela fé, possa receber essa salvação. Pergunta, você já fez isso? Você já invocou a Jesus? Já convidou Ele para entrar na sua vida? Você já confessou que o Senhor Jesus Cristo é o seu Deus e Senhor? Se não o fez, nós vamos fazer agora em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Tu tens um plano perfeito, tão simples, Senhor, mas tão profundo. Simples porque em 4 leis espirituais eu consigo definir, mas tão profundo, Senhor, que envolve a vida do Teu Filho, a nossa vida, a humanidade, a transformação dos corações, a vitória sobre o pecado e sobre a morte. Senhor, é muita coisa, mas, Senhor, ela depende de um gatilho, e esse gatilho é nós invocarmos, nós confessarmos, nós pedirmos que o Senhor venha e, Senhor, nós queremos entrar, Senhor, neste plano que o Senhor preparou, não escrevermos um plano e apresentarmos para o Senhor, mas, Senhor, entrarmos no Teu plano e assim, Senhor, fazemos parte dessa família de Deus tão gloriosa. E nós queremos fazer isto agora. Senhor, se nós não o fizemos, queremos fazer agora e pedir, entra na nossa vida, em nome de Jesus, Senhor. Queremos nos entregar, confessar e andar na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, se você quiser agora, faça essa oração comigo. Diga assim, Senhor Jesus Cristo, eu me arrependo da minha vida anterior, estou cansado de andar por caminhos que não são os Teus. E agora, Senhor, reconhecendo que eu não tenho capacidade de entrar no Teu reino pelas minhas forças, eu te peço, vem sobre mim, Senhor, recebe o meu coração, a minha vida. Eu me arrependo da minha vida anterior e agora peço, invoco, convido, vem, Senhor, entra na minha vida. Toma conta do meu coração, toma conta da minha mente. Senhor, perdoa os meus pecados. Salva-me, Senhor, dos meus pecados, livra-me do mal e, Senhor, me conduz a partir de hoje dentro do Teu reino para que eu possa estar um dia na Tua presença. Eu, Senhor, então, Senhor, confesso a Ti como meu Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Amém. Você fez essa oração? Você já tinha feito ou fez agora? Se você não fez, volta aí, faça essa oração, não é? Não precisa ser com as minhas palavras, pode ser com as suas, mas não deixe de entregar a sua vida e participar desse plano que está oferecido pela graça para cada um de nós. A porta da salvação, um dia, queridos, e não demora muito, vai fechar. E é tão importante que você faça isso hoje, agora, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Nós oramos em nome de Jesus. E eu recomendo que você procure uma igreja que tem uma base bíblica, que você procure um grupo caseiro, que é uma igreja também, ainda que não seja institucional, que você procure estar junto de irmãos e que tenha uma vida baseada na palavra de Deus e na oração, que você caminhe com Jesus Cristo e possa então usufruir dessa maravilhosa graça, da presença bendita e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa é a palavra que o Senhor trouxe. Espero que você possa ter sido edificado por essas últimas 40 semanas de atributos de Deus e que Deus te conduza a conhecê-lo mais e mais. Eu falei 40 atributos, irmãos, mas são infinitos. Eu ficaria aqui infinitamente falando daquilo que é atributo do Senhor. Mas esses 40 já são uma grande prova para que você possa conhecê-lo mais, viver perto dele de uma maneira simples, mas profunda,
conhecê-lo. Que assim seja na sua vida. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, semana que vem tem mais. Amém.